Vamos receber a poderosa palavra de Deus. Ai, ficou tão horrível. Vamos fazer mais uma vez, vai. Vamos receber a poderosa palavra de Deus. Versículo 8 diz assim, do livro de Gênesis, capítulo 3. Quando ouviram a voz do Senhor, o Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Eu acho isso fantástico. Vamos ler de novo, ó. Vamos ver assim, ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ai, ai, ai. Pai, nós pedimos, por favor, que a bondade e a graça do Senhor seja sobre nós. E fala ao nosso coração o que o Senhor quer ministrar às nossas vidas aqui esta noite. No nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Presta atenção numa coisa. Se tem uma das coisas que eu falo que é uma das coisas mais extraordinárias que pode acontecer na vida da gente, e quando o nosso entendimento se abre para isso, você nunca mais será a mesma pessoa. Você pode ter dinheiro, você pode ter poder, você pode fazer muita coisa, ter um bom emprego, tudo. Mas nada se compara a um relacionamento com Deus. Nada. Quando você de fato, de verdade, desenvolve e entende que você foi criado para se relacionar com Deus e viver em intimidade com Ele, você vai viver uma vida como Deus quer que você viva. Deus é tão importante, tão maravilhoso, tão extraordinário, que Ele deseja o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Isaías 1,19 chega a dizer assim, olha, se quiserdes, porque existe uma questão interessante, que é as nossas escolhas. Você é uma pessoa muito livre para fazer escolhas. Deus coloca o homem num jardim, e Ele planta ali naquele lugar, tudo que era de belo e maravilhoso, e coloca o homem para viver ali. E tem ao homem, dá ao homem a liberdade de desfrutar de tudo, mas diz a ele uma coisa: você vai ter poder de escolhas. Dessa árvore você não come, porque o dia que dela comer, certamente vai morrer. Olha, se eu tenho uma palavra de Deus ali, e eu tenho uma palavra que não é uma coisa boa, isso não vai me fazer bem, então eu não vou entrar por ali. Então quando Isaías 1,19 fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, você tem que querer e aprender a ouvir. Comerás o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você. Agora, quando nós não entendemos isso, a gente vive a vida pela nossa capacidade natural. Porque todos nós somos inteligentes, somos pessoas com capacidades de entrar, de resolver, de sair, de fazer, de criar. Você é um ser inteligente, capaz. Você pode fazer muitas coisas. Mas eu vou repetir, nada se compara com alguém que vive um relacionamento com Deus.
Isso não é uma utopia, isso não é um privilégio de um pastor, de um sacerdote, é um privilégio de todos nós. Jesus veio exatamente para isso. Quando Jesus morreu na cruz, lá, quando ele vai se entregar naquela cruz, e ele fala tetelestai, ele fala assim, está consumado. Ali, a Bíblia diz que aconteceu algo extraordinário em Jerusalém. O véu do templo, um lugar onde, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava, somente, era o lugar da habitação de Deus. Deus habitava ali, no Santo dos Santos. Deus rasgou o véu de cima para baixo. Rasgou o véu, pense bem nisso. Isso é história, isso é fato. E esse véu, ele tinha mais ou menos quase 10 centímetros de espessura, diz Flávio Joséfo, um historiador. E ele foi rasgado de cima para baixo, para mostrar que foi uma iniciativa de Deus para a terra, do céu para a terra. Deus rasgou o véu para dizer, não é mais um sumo sacerdote que vai entrar na minha presença. Como que eu estivesse dizendo assim, eu estou mudando de endereço, agora eu vou habitar no coração do homem. Vou resgatar esse relacionamento que foi perdido. Eu não quero mais somente um sacerdote entrando na minha presença, eu quero que todo aquele que olhar para o meu sacrifício, para o meu filho, para Jesus, e crer nele, viverá uma vida nova, se tornará um santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16 fala sobre isso. Você é um santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em você. Então, às vezes eu repito isso, porque parece que muita gente não entende. E a minha oração nesta noite é que você possa compreender estas verdades que eu vou ministrar para você aqui esta noite. Entenda bem. Vida só é vida quando Jesus está lá. Lar só é lar quando Jesus está lá. Você precisa da presença de Deus. A presença de Deus não pode ser um acessório. Deus não pode ser um acessório na sua vida. Ele precisa ser a pessoa mais importante na sua vida. Tudo na sua vida precisa voltar-se em torno de Deus. Eu sempre cito aqui, né? Coloca para mim no telão, para mim, não está no meu programa, mas eu quero que coloque. O Salmo 112, 4, né? Eu falo assim, aos justos nasce luz nas trevas. Por que eu penso isso? Eu penso assim, sabe, eu não tenho medo. Eu não vivo inseguro. Eu sei que Deus tem uma saída para mim em situações na minha vida. Porque na minha humanidade vai vir situações que eu não vou encontrar saída. Mas Deus tem uma luz para você. Deus tem uma saída. Agora o versículo 7 ele fala assim, ele não teme a más notícias. Porque ele é confiante. Quem se relaciona com Deus e quem caminha com Deus, ele não tem medo. Porque ele sabe que Deus cuida dele. E uma das coisas que nós temos ministrado aqui na igreja é levar as pessoas a entenderem que Deus é Pai. Ele te ama e Ele se importa com você. Ele conhece as suas dificuldades, seus medos, seus problemas, Ele conhece seus traumas. E Ele veio para te ajudar. Jesus se tornou homem, esvaziou-se da sua glória e Ele entende você, entende as suas lágrimas, entende a sua dor, Ele compreende você. E o que Deus quer mostrar para mim e para você esta noite é trazer algumas orientações que vão nortear a sua vida, que são importantes para você. Quando a gente olha para o versículo 8 do texto que nós lemos, o versículo 8 de Gênesis 3, a Bíblia fala que, é interessante que a expressão que a Bíblia usa é, quando ouviram a voz do Senhor. Deus não estava conversando com Adão e Eva ali. Eles ouviram a voz do Senhor. Sabe quando você está chegando num ambiente, por exemplo, eu tenho um cara aqui na igreja que ele é uma pessoa sensacional. Ele deve estar comemorando o aniversário, já até sabe, o pessoal está rindo aqui. Ele estava comemorando o aniversário da esposa dele, a pastora Lúcia. Às vezes eu estou lá no meu gabinete em oração ali, pensando, meditando, mas quando ele chega, a gente sabe, o Claudinei chegou. O Claudinei está por aí. Ele fala alto, é o jeitão dele, mas é um cara sensacional. Eu imagino Adão e Eva, quando estavam no jardim, eles ouviram a voz do Senhor. Com quem Deus estava conversando? Não sei. Poderia estar conversando com um animal, poderia estar conversando com um anjo, poderia estar conversando com o Espírito Santo, poderia estar conversando entre eles, poderia estar conversando.
ou conversando sozinho. Já conversou sozinho? Deus também conversa. Bate um papo com você mesmo. A verdade é que quando eles ouvem a voz do Senhor, eles se escondem. E isso me chama a atenção porque como é que você vai se esconder daquele que tem a solução para tudo na sua vida? Como é que você vai se esconder da presença daquele que pode mudar completamente a sua história? Que é o teu Criador, o teu Deus. E ele se esconde, e a Bíblia diz então que aí a palavra vai se direcionar a ele. E o Senhor olhou para Adão e falou assim: onde estás, Adão? Lógico que Deus sabia que Adão estava escondido atrás de algum lugar ali. Mas se esse onde estás aí quer anunciar, quer mostrar, não é uma questão geográfica. Onde você está, Adão? Onde você está? E aí ele vai conversar com Deus. Eu falei, eu estava nu, eu me envergonhei. Mas quem te fez saber que você estava nu? Você comeu da árvore que eu proibi para você de comer? Aí ele fala assim, foi a mulher que não me deste. E a mulher pega, foi a serpente. E aí começa o problema. Agora ouça bem que eu vou dizer para você. Quando Adão e Eva comem daquele fruto proibido, pelo menos duas consequências grandes acontecem na vida deles. E é sobre elas que eu gostaria de falar com você nessa noite. A primeira delas houve uma desconexão entre trabalho e resultado. Sabe, uma das coisas que eu falo que traz prazer para a gente é quando você trabalha e você vê resultado do seu trabalho. Isaías 53:7 fala que, ou 53:11, né? Fala que quando o Senhor, fala uma referência a Jesus ali, ele fala assim, ele viu o fruto, o seu trabalho penoso e ficou satisfeito. O fruto do seu trabalho penoso e ficou satisfeito. Uma das coisas que traz alegria para a gente é quando você trabalha e você vê resultado do seu trabalho. Houve prosperidade ali. Você vê progresso naquilo que você fez. Você chegou no final do mês e viu o resultado daquilo. Você trabalhou e viu o resultado. Puxa, que bom, valeu, esforcei, mas valeu a pena. Quando a gente olha para o texto, a gente vai descobrir que quando o homem peca e Eva peca, eles começam a ter problemas. Porque a terra começa a ter espinhos, abrolhos, pragas, do suor do teu rosto. Trabalha, 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 e os resultados nem sempre são aqueles. Agora, o segredo de tudo é uma coisa, não é questão só trabalhar. Tem gente que trabalha, trabalha, trabalha e tem o resultado, mas o resultado parece que vai embora. Ele não vê fruto daquilo, ele não desfruta daquilo. Ele olha e fala assim, olha, foi um bom resultado, mas eu não comi disso. Não foi uma coisa que trouxe total satisfação, parece que não vai. E esta é uma das consequências que aconteceu com Adão e Eva, quando eles saem da presença de Deus, eles comem do fruto proibido e eles pecam. E a Bíblia diz que, no Salmo 127, no versículo de número 2, que é um salmo interessante, ele fala assim, inútil vos será levantar de madrugada. Pensa nesse cara. Inútil vos será levantar. Pensa na palavra inútil. Agora pensa nesse personagem. Levantou de madrugada e repousou tarde. Ele deita tarde, acorda muito cedo, trabalhou penosamente. E Deus chama isso de inútil. Aí alguém olha e fala assim, mas pastor, Deus está condenando o trabalho? Não, trabalho é uma bênção. Trabalho já existia antes da maldição na terra. A questão é que quando uma pessoa vive nessa condição aí, ele não tem tempo para Deus. E hoje você olha para o comércio, para tudo aqui que a gente vê, as pessoas não têm tempo, os trabalhos estão assim, ó, até 10 horas, até 11 horas, não sei o que lá, tal. Sabe, a gente precisa começar a parar para pensar que esta
é uma situação que houve uma desconexão. Quando o homem se desconecta com Deus, existe uma desconexão entre seu trabalho e o resultado. Você precisa entender que Deus quer abençoar o seu trabalho e prosperar o que vem nas tuas mãos. Por isso que ele fala: inútil vos será levantar de madrugada, deitar de madrugada, levantar muito cedo, lá, acordar, comer pão que penosamente granjeasse, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Agora, o que é o amado de Deus? É gente que não trabalha e fica sentando esperando cair do céu? Não é isso. É gente que entendeu uma coisa: tudo que eu faço na vida, Deus tem a primazia, Deus tem o seu lugar. Esse tempo é para Deus, esse tempo é para buscar a Deus. Essa parte das minhas finanças eu estou entregando para Deus, eu estou consagrando para Deus. Eu entrego um dízimo na igreja, porque é um princípio. Quando eu estou consagrando uma parte daquilo que eu ganho e consagro para Deus, você está trazendo a bênção de Deus para a sua casa, para os seus negócios, para a sua vida. Isso é um princípio. Agora tem gente que corre, trabalha, desconectou-se com Deus. E ele começa a correr na vida, trabalha, só trabalha. Mas quando ele vai ver, não tem resultado do seu trabalho. Mas eu ganho muito, mas eu estou sempre no vermelho. Querido, Deus quer quebrar essa maldição. Deus quer prosperar de fato a sua vida e trazer mudanças para a sua casa. Porque essa é uma das consequências que aconteceu com Adão. A Bíblia fala que ele morreria. Ele vive quase 900 anos, mais de 900 anos. Ele não morreu no momento que ele pecou. Mas ele perdeu a comunhão com Deus. Ele é tirado daquele lugar, daquele ambiente. E ele começa a trabalhar e ter problemas. E ele não vê o resultado que ele tinha antes. Desconectou. Eu quero nessa noite declarar que todo o seu trabalho e os seus resultados serão conectados. Porque há uma mão de Deus descendo sobre você e abençoará e prosperará a sua casa. Amém? Prospere sua casa. Vai ser abençoado. O dinheiro que você recebe na sua casa é abençoado. Porque quando Deus determina a bênção do Senhor vem ali. E a Bíblia diz no Salmo, Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? Levante a mão para o alto e diga assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém? Está ali, não traz desgosto, né? Deus quer trazer o melhor para você. E Ele quer enriquecer você. Prosperar os seus caminhos. Honrar a sua casa. Amém por isso? Então aprenda uma coisa: consagre a Deus sua família, seu trabalho, sua vida, suas finanças. Consagre a Deus. Peça que Deus estenda a mão dele e abençoe tudo que entra na sua casa. E quando você trabalha, recebe o resultado, dobre o joelho e agradeça a Deus. Você está santificando e abençoando a sua casa. Deus quer que você veja resultados. A segunda coisa, e essa é a última que eu quero compartilhar, é que os relacionamentos, as conexões, elas se perdem. Se percebe que quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que ele tem problema com a esposa, que começa aquela questão de culpa, de empurrar para o outro. Foi ela que fez isso. Foi a serpente. Depois tem problemas familiares, tem morte na família, um monte de coisa. Se escondem, sentem culpados, problema de relacionamento. E eu considero que este seja uma das questões mais importantes que nós precisaríamos inclinar o nosso coração nesta noite para pensar sobre elas. Relacionamento. Quando a gente ouve os testemunhos que a gente tem colocado em cada culto aqui do 30 semanas, e a proposta do 30 semanas é exatamente essa: é falar sobre relacionamento com Deus, com as pessoas e com você mesmo. Uma das grandes dificuldades que as pessoas enfrentam na vida hoje é relacionamento.
Se a gente não restaurar esse relacionamento real com Deus, nós teremos dificuldades nos relacionamentos desta horizontal da vida. Precisamos voltar o nosso coração para Deus. Precisamos entender o valor do relacionamento, o valor de nós estarmos, envolvendo-se, se relacionando. Existem pessoas que são chaves na sua vida. Existem pessoas que têm uma palavra, têm uma bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. E um dos grandes problemas das pessoas hoje é relacionamento. Você vai num restaurante, esses dias atrás eu estava com a Shirley, eu fiquei prestando atenção nas mesas, olha, 70% das pessoas estão sentadas numa mesa, estão com o celular ligado, olhando para aquele celular, para aquele aparelho, e não conversam. Existe restaurante que está dando desconto para quem não pega no celular hoje. Se tirarmos as redes sociais hoje por um tempo aí, eu não sei, muita gente vai entrar em crise. Porque não se existe mais relacionamentos. E aqui está uma chave para que você possa prosperar na vida. Essa semana, dias atrás aí, esse rapaz que é interessante, eu gosto de ouvir uma coisa dele, nem tudo que eu concordo, evidentemente, mas o Pablo Marçal foi naquele programa da Praça é Nossa, ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, olha, prosperar é romper, é crescer. Prosperar é acessar novos lugares. Consequentemente, você vai ter contato com novas pessoas. E vão surgir ideias. E terá novas ações. E você vai ter resultados. Sabe, o grande problema de muitas pessoas é que eles não saem do seu mundo. Você precisa abrir o seu entendimento e entender que você não é um ser que se resume em você. Você precisa de gente, você precisa de pessoas. Aprenda a se relacionar. Tem gente que é uma chave para mudar a história da sua vida. Tem gente que é uma bênção para mudar os seus caminhos. Tem gente que vai ser uma chave que vai trazer um novo tempo para você, que vai abrir uma porta para você. Ou tem gente que tem uma bênção de Deus sobre ele, e você precisa dela. Por exemplo, Elias, quando ele vai a Sarepta, e a Bíblia diz que ele é alimentado ali por uma viúva pobre que o sustenta. E a gente sempre olha para esse lado, a mulher sustentou ele, não é ele que sustentou ela. Porque a bênção estava com Elias, e quando ele vai visitar a casa daquela mulher, a Bíblia diz que ele fala assim, faz primeiro para mim. É um princípio. Porque Deus tinha anjo para sustentar Elias, Deus tinha corvo para sustentar Elias, Deus sustentou Elias, não teria nenhuma dificuldade de sustentar Elias no meio de uma crise, mas ele envia Elias para aquela casa, e quando ela pega aquela comida, ela fala assim, olha, isso é o que temos, vamos comer hoje e morreremos amanhã, nós não temos mais nada, mas ele fala assim, faz primeiro para mim. Ou seja, ele abre um princípio no coração desta mulher para dizer uma coisa para ela, olha, faça primeiro para mim, e a farinha da tua panela não vai se acabar, e o azeite da sua botija não vai faltar. E assim aconteceu por muito tempo, porque o Senhor multiplicou. Por causa de quem? Por causa de Elias. A vida daquela mulher e do filho dela estavam sentenciados à morte, mas Deus enviou alguém ali com uma palavra de bênção. Eu quero declarar sobre a tua vida alguém que Deus está levantando nesse tempo, que vai mudar o rumo da sua vida, que vai trazer prosperidade, que vai cessar alguma coisa. Deus quer trazer bênção para a sua casa e para a sua família. Contrário disso, a gente tem conexões também que não são boas. Tem gente que você precisa sair fora delas, tem gente que você precisa tirar do seu caminho. Se olha para o povo de Israel, eles saem do Egito, e a Bíblia diz que quando eles vão acampados em Cades Barneia, eles vão lá visitar a terra prometida que o Senhor havia dado, vão lá os 12 espias, 2 deles, Josué e Caleb, falam, gente, Deus preparou um lugar extraordinário para nós. Mas os outros 10 disseram, o lugar é extraordinário, mas tem gigantes na terra, tem isso, tem aquilo outro, nós não podemos vencê-los, eles vão devorar a gente. E eles inflamaram todo o povo, e o povo escolheu os outros, escolheu os 10, e por causa daqueles 10, da influência dos 10, eles morreram no deserto, gente. Porque tem gente que pode empurrar você, mas tem gente que atrasa você, tem gente que puxa você para trás. Deus quer que você avance,
Mas ele entende uma coisa, mostra uma coisa para mim e para você. Você precisa aprender a entender o valor dos relacionamentos. E saiba com quem você se relaciona. Tem gente que vai ser uma bênção na sua vida, mas tem gente que pode atrapalhar o seu caminho. A Bíblia diz que o povo de Israel está acampado nas terras de Moabe, perto das terras de Moabe. E ele fica tão preocupado que ele manda chamar um feiticeiro lá, o Balaão. 650 quilômetros de distância. Paga uma fortuna para esse cara vir. E esse cara chega lá no pico do monte. E a Bíblia diz em Números 23, que a Bíblia diz que quando ele vai amaldiçoar, Deus fala assim: não tem encantamento contra esse povo. Não pode amaldiçoar esse povo, que é povo abençoado. Então entenda uma coisa, quando você está com a bênção de Deus sobre você, aprenda, olha, se conecte com isso. Nunca perca a conexão com Deus, para que a sua vida de trabalho e resultados dê certo, e a sua vida de relacionamentos dê certo. Tem gente que não dá certo em nada. Talvez está precisando primeiro, em vez de você, pastora, não deu certo no amor. Tem aquela expressão, né, dedo podre. Não. Restaura seu relacionamento com Deus, porque Ele já tem preparado o melhor para você. Deus prepara, queridos. Em Êxodo capítulo 2, versículo 5, perdão. A Bíblia diz que Moisés está lá naquele cesto. As filhas de Faraó, as filhas lá, as servas, viram, mas elas não podiam fazer nada. Enquanto que a filha de Faraó está se banhando e ela vê. Então entenda uma coisa, Deus, Ele prepara tanto as coisas que Ele vai colocando no seu caminho situações. E alguém vai te ver. E alguém vai te levar a alguém que pode fazer diferença na sua vida. Se aquelas servas não podiam fazer nada, a filha de Faraó podia. Conexão. Por que Moisés foi salvo? Porque os planos de Deus se cumpriram. Tinha promessa sobre ele? Tinha. Mas é porque, entenda uma coisa, Deus coloca alguém para cuidar. Quando eu estava orando e preparando essa mensagem, Deus começou a colocar no meu coração fortemente a respeito de relacionamento. Deus falou para mim assim: olha, uma das coisas que Adão perdeu foi o relacionamento com as pessoas. O relacionamento em casa começou a ter problema. Relacionamento com as pessoas começou a ter problema. Por culpa de perca de um relacionamento com Deus. Não compreender o que Deus estava querendo. E você tem a bênção de Deus. Deus, eu quero buscar esta bênção, eu quero receber esta bênção. Eu me curvo diante de Deus para buscar essa bênção. Mas entenda bem uma coisa. Tem coisas que Deus vai fazer, que a mão dele vem sobre você. Mas tem coisas que Ele vai colocar alguém no seu caminho para abençoar você. Porque você está com a relação com Ele, Ele vai colocar gente no seu caminho. Você pega Gênesis capítulo 13 e 14, você vai encontrar a história de Abrão. A Bíblia diz que Abrão tinha a bênção de Deus sobre ele. Ló prosperou porque tinha a bênção de Deus, andava com Abrão. Quando Ló se aparta de Abrão, ele nunca deveria ter feito isso. Ele poderia se humilhar e falar assim: não, Abrão, eu quero ficar com você. Ele se aparta de Abrão. A Bíblia diz que ele vai para as campinas do Jordão, e ele olha para aquilo lá, para ser um jardim de Deus. Mas a Bíblia chega a dizer que homens maus se ajuntaram a Ló. Se uniram a Ló. E a gente sabe a história, como é que ficou. Enquanto você pega Abrão, e quando ele está ali sabendo que aqueles reis vieram e a sequestrar o seu sobrinho Ló, e ele pega 318 dos seus melhores homens, e ele vai lá contra aquele rei que tem um nome estranho, Cadorlaomer, o nome desse rei. E ele vai lá e vence esse rei. O rei tinha 5 exércitos com ele, e Abrão tinha 318 homens, mas ele tinha a bênção de Deus. E Deus deu vitória para ele. Mas quando ele sai daquela situação, quem vai ao encontro dele? Melquisedeque. Capítulo 14 fala sobre isso. E Melquisedeque diz assim: tu és um abençoado do Senhor. E ele fala assim: tu és um abençoado do Deus Altíssimo. E ele passa a mostrar para Abrão que Deus era o Deus Altíssimo.
Desde o capítulo 12, você vai perceber que Abraão vai se relacionar com Deus como o Deus que me apareceu. Mas quando ele encontra-se com Melquisedeque, ele começa a dizer: Deus Altíssimo. E aí o rei do Egito sai ao encontro de Abraão e quer dar as coisas para ele, faz propostas para ele. E ele diz uma coisa para ele, fala assim: olha, jamais aceitaria qualquer coisa de você, para que você não diga que eu enriqueci Abraão. Abraão entendeu uma coisa: minha riqueza, minha prosperidade vem de Deus. Uau, é Deus. Relacionamento com Deus faz toda a diferença. Ele restaura trabalho e resultado. Mas quando eu quebro essa relação, eu começo a ter trabalho e não vejo muito resultado. Talvez nessa noite Deus está olhando para mim, para você, dizendo uma coisa: restaura o teu relacionamento. Pare um pouco. Pare com essa agitação da vida. Perder dinheiro. Ai, perdi dinheiro. Perder dinheiro não é tudo. Dinheiro se ganha outro. Perder o relacionamento com Deus é a pior coisa que pode acontecer. E alguém fala assim: mas eu não perdi o relacionamento. Gente, tem muita gente religiosa nos nossos dias de hoje. Pare um pouco. Assenta, quieta a sua alma. Pare para ouvir Deus. Pare para falar com Ele. Fala: Deus, olha, eu estou aqui. Eu corro, trabalho. É uma correria. Parece que eu me encaixo dentro daquele Salmo 127, versículo 2. Eu estou correndo, parece que eu não vejo resultado. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. É gente que confia em Deus. Eu quero ser esse amado do Senhor, que acredita, como diz a pastora Paula agora mesmo, que tem fé, que provoca Deus, que acredita nele. Hebreus 11:6 é um chocolate. Ele falou assim: sem fé é impossível agradar a Deus, e todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, e Ele se torna o galardoador. A palavra galardoador quer dizer o que recompensa você, o recompensador daqueles que o buscam. Compreenda isso. Compreenda o valor de trabalhar, mas de você ver resultado. Compreenda o valor de você se relacionar e você entender uma coisa: que eu me relaciono com Deus, e porque eu me relaciono com Deus, Ele vai me conectar com muitas pessoas que podem mexer na história da minha vida. Você precisa de gente. Você precisa conversar. Você precisa de amigos. Você precisa de pessoas que se aproximem de você. Toda pessoa tem um tesouro na vida. Eu posso ser uma resposta de oração para você. Eu posso ser uma bênção para você. Eu tenho uma bênção de Deus na minha vida. Eu quero ser resposta, eu quero ser bênção para a vida de alguém. Mas entenda, você precisa de gente que vai se aproximar de você. Você precisa de se aproximar de pessoas para destravar caminhos delas. Quando eu ouvi que a Isabel, que estava gerando o João Batista, estava na sua casa por 5 meses, porque ela tem uma gestação fora de tempo, ela já era idosa. Zacarias, seu marido, também, mas eles eram sacerdotes, e ela tem uma gravidez, o João Batista está no seu ventre. A Bíblia diz que ela fica por 5 meses dentro da sua casa, não sai dali. E você pega o capítulo 2 de Lucas, a Bíblia diz que apressadamente saiu Maria, que tinha Jesus no ventre, e foi ao encontro de Isabel, para conectar-se com ela, porque quando ela saúda ela, quando ela toca na porta da casa dela, as crianças se estremecem nos seus ventres. A saudação trouxe a presença de Deus. Por quê? Porque é conexão. Ora, o que mais me chama a atenção é que Maria saiu de um lugar e foi quase que 150 quilômetros de distância para se encontrar com a Isabel, porque é uma conexão. Então entenda bem, Deus quer colocar na sua vida, nesse tempo, pessoas de Deus, que vão ser bênção, alguns Melquisedeques da vida, que vão abençoar você e direcionar o seu caminho.
Deus vai colocar na sua vida gente que vai destravar você, não que vai travar a sua vida e vai impedi-los de entrar na terra. Muito pelo contrário, Deus quer colocar pessoas que vão mudar a sua história nesse tempo. Entenda o valor disto. Eu quis fazer essa mensagem bem curta para que você entenda duas coisas. Nunca perca a sua conexão com Deus no sentido de trabalhar e ver resultados. Eu quero olhar para você e você vai olhar para mim e falar assim: pastor, eu trabalho menos do que eu trabalhava antes e eu tenho resultados maiores do que eu tinha antes, porque a bênção de Deus veio sobre você. Gente, isso aqui é bíblico. Isso aqui é um princípio bíblico. Não estou chamando você para ser vagabundo que não trabalha. Não. Eu quero que você trabalhe, mas você vai ver fruto do seu trabalho. E a segunda coisa, se relacione. Entenda o valor dos relacionamentos. Quando eles começam a ter problemas em casa, eu falo que se tem um lugar, e eu quero terminar aqui, que precisa haver harmonia dentro de casa. Quando perde essa comunhão em casa, não tem força lá fora. Talvez nessa noite Deus está mexendo com a sua casa para dizer assim: ó, restaura, perdoa, restaura esse relacionamento. Quem vai ganhar com isso, com essas inimizades, com essas dificuldades, são eu e o inimigo. Casa dividida não subsiste. Por isso que a Bíblia diz: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, o meu Pai vai conceder. Porque tem comunhão. Dentro da sua casa tem que ter comunhão. Dentro da sua casa tem que ter alegria, festa, celebração. Porque essa casa busca Deus. Tem presença de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero orar com você. Quando você restaura de fato a sua comunhão com Deus, Deus vai te colocar diante de boas conexões. Porque tem gente que vem só subtrair de você. Tem gente que vem só tirar, sugar, sanguessuga. Por isso que Salomão falou assim, que a sanguessuga tem duas filhas, e o nome delas é Dadá. Tem gente que é só Dadá. Não sabe dar, não sabe acrescentar, só vai subtrair, vai sugando você. Sanguessuga saem da sua vida. Deus te põe pessoas que vão te abençoar, vão honrar você, vai abençoar a sua vida. E o abençoar não é dinheiro, gente. O abençoar talvez é uma boa ideia. Talvez o abençoar é um abraço. O abençoar é um conselho, uma informação. Tem gente que mudou a vida dele por causa de uma informação que alguém deu, por causa de uma conexão que fez com alguém que tinha uma porta aberta em algum lugar, e essa porta se abriu por causa dessa conexão. Olha como isso é sério. Quando eu estava orando sobre esse texto, Deus falou no meu coração: Sérgio, tem gente que perdeu a conexão com as pessoas. Adão perde a conexão comigo, ele se esconde e vive um sentimento de culpa a vida inteira. Ele começa a cozer folhas de figo para cobrir a sua vergonha, e ele fica escondido, e eu estou chamando ele: Adão, onde você está? Talvez nessa noite Deus está dizendo: ei, onde você está? Estou te chamando para restaurar a comunhão, porque eu vou colocar conexões no seu caminho que vão ser bênção. Eu tenho Melquisedeque, eu tenho filha de Faraó, que é do mundo, que é lá do Egito, mas que Deus usou ela para abençoar ele. Tem gente que está lá no mundo, nas trevas, querido, está lá, mas que vai ser porta de Deus para você, ir lá e brilhar a sua luz lá. Conexão. Conexão. Eu espero que você compreenda essa mensagem. Eu tinha algumas coisas que eu queria colocar, e Deus falou assim: não, faz só isso.
Você fala sobre essas duas coisas. Porque a minha intenção aqui é que você saia daqui pensando nisso. Trabalho, 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 e os resultados não vejo. E tem horas que a gente vai vivendo um ciclo da vida, um ritmo de vida que parece que não para. Uma das coisas que muita gente perdeu. Eu fiz uma mensagem dias atrás, a menina que mexe com a minha mídia, ela colocou, eu fiquei sentado ali falando sobre você parar na vida um pouco. Ela teve 250 e poucas mil visualizações. Porque uma das questões que as pessoas não fazem hoje é parar. Para um pouco. Desliga desse mundo de tantos barulhos. Você está correndo desenfreadamente, atropela. A hora que você vê, chega no final do mês, eu estou cobrir daqui, tirar daqui, cobrir dali, fazer. Para, cara. Para. Conversa com você. Chama Deus para essa conversa. Senta com Ele. Fala, Deus, me ajude. Como é que é o meu relacionamento contigo? Eu estou ouvindo o Senhor falar com fulano, mas comigo o Senhor não ouviu o Senhor falar. O Senhor me chamou, mas eu me escondi. Eu ouvi o Senhor chegar, lá no jardim, eu ouvi sua voz. Mas eu reconheço a tua voz, o Senhor falou, mas eu não sei. Eu não sei. Eu quero que o Senhor restaure a minha comunhão contigo. Restaure meu relacionamento. Porque eu quero trabalhar, mas eu quero restaurar de tal forma que o meu resultado vai ser esse. Você vai ver resultados. Pai, eu quero que o Senhor me ajude a restaurar meus relacionamentos. Tem gente que está tão cansado, porque relacionamento desgasta. Relacionamentos têm seus atritos. Eu lido com igreja há 30 e poucos anos. Eu sei o que é gente. Cada um tem seu jeito. Mas aprenda uma coisa, você não pode fugir de relacionamento. Você precisa deles. E o diabo quer fazer muitas pessoas acreditarem, vive a sua vida e esquece. Cuide da sua vida que eu cuido da minha. Não. Você precisa aprender a lidar com pessoas, conversar com pessoas, se relacione com pessoas. Porque eu vou repetir uma coisa, desculpa ser repetitivo. Tem gente chave que Deus está aproximando de você para mexer com a tua história. Tem gente boa nesse mundo, sim. Tem gente que tem uma bênção de Deus sobre eles. Tem uns Abraão da vida que tem uma bênção, uma palavra sobre ele. Eu imagino que onde Abraão ia, Deus punha a mão e abençoava. Para você ter uma ideia, quando Abraão saiu, o Ló escolheu as campinas, o melhor lugar. O Abraão foi para o deserto. E aí a gente olha para Israel hoje e fala assim, meu Deus, eu fui lá algumas vezes. Você olha para aquilo e fala assim, o que é isso? É porque Abraão estava lá. É porque não é o lugar que muda você, é você que muda o lugar. É você que faz o lugar, porque tem uma bênção sobre você. Tem uma bênção tamanha sobre você. Tem uma mão te cobrindo. Salmo 139:5, coloca para mim. Deus te cercou por detrás e por diante, e sobre você Ele colocou a mão. E é isso que eu quero que você viva, ao ponto de ser tão abençoado, que aonde você for, você prospera. Mas entenda, mesmo com a mão de Deus, mesmo sendo abençoado, você vai precisar de alguém que vai ser bênção para você. E a minha oração, meu joelho dobrado diante de todas as conquistas e vitórias, é dizer assim: Senhor, instrui teu povo, afasta gente que vai ser suga-suga, mas aproxima gente que vai ser bênção. Aproxima de gente que é bênção. E tudo que você conquistar na vida, filho, aprenda uma coisa: dobre o joelho e fala, foi Deus que me deu. É Ele que tem me abençoado. Nós estamos indo para um novo lugar daqui uns 2 meses, talvez, ou 3. Mudando a geografia nossa. A gente precisa acessar novos lugares. Vai ter pessoas que não viriam aqui, que vão para lá. O lugar é grande, muito grande. Eu reconheço que eu não tenho gente para tudo aquilo. Mas o meu Deus tem algum propósito maior do que eu estou imaginando.
Mas uma coisa eu vou ver: essas crianças da igreja num espaço digno para elas. Não que os nossos não sejam, mas está apertado. Está apertado, as professoras sabem. Mas nós teremos um espaço muito digno. Você vai ver seus filhos e falar assim: pastor, que bênção. Papai, que lugar gostoso. Gente, entenda bem, eu estou saindo de um conforto. Eu estou indo para um desafio. Mas uma coisa eu tenho certeza: a mão de Deus está com a gente. Vai dar certo. A gente vai viver o melhor tempo da nossa história. Deus está colocando asas na gente. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar para gente que quer ver resultados na vida. Eu quero orar para gente que talvez tenha medos e dificuldades de se relacionar. Você se travou, o inimigo conseguiu fazer você acreditar tanto que você se resume em você. É mentira, gente. Eu já tive tantas decepções, dezenas de decepções, mas eu preciso de gente. Eu preciso de gente. Tem gente que tem o que eu não tenho. Tem gente que vai acrescentar na minha vida. E eu sei que eu vou acrescentar na vida de pessoas. Oh Espírito Santo, Tu estás aqui, eu sinto a Tua presença. Por favor, eu te peço, por favor. Esses 2 tópicos simples da mensagem possa nortear o coração de cada um dos Teus filhos e filhas esta noite. Toque a vida deles, Pai. Traga resultados desse trabalho. Reconecte, se liga novamente. Mas liga de verdade. Pare um pouco. Saia dessa bagunça, dessa correria. Fica 10, 15 minutinhos, 5 que seja. Mas fica sozinho, você e Deus. E fale com Ele. Restaura isso. Você vai ver que o seu trabalho vai prosperar de uma forma tão extraordinária. Você vai ver o fruto disso. Em nome de Jesus. Restaura relacionamentos aqui hoje, Pai. Haja perdão aqui nos relacionamentos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.